E no próximo domingo é celebrado o Dia Mundial em memória das pessoas feridas, mutiladas ou que morreram em decorrência de acidentes de trânsito. A ideia é sensibilizar os condutores sobre os riscos da imprudência e tentar reduzir as estatísticas. Sobre o assunto, a repórter Candice Matos vai conversar agora com a delegada de delitos de trânsito, Daniela Lima. Boa noite. Boa noite. Pois é, no terceiro domingo do mês de novembro é o Dia Mundial em memória às vítimas do trânsito. E eu estou aqui ao lado da delegada responsável pela Delegacia de Delitos de Trânsito aqui do Estado, doutora Daniela Lima, e ela começa essa conversa conosco falando exatamente sobre essa palavra, acidente de trânsito. Acidente, doutora Daniela, tira um pouco da responsabilidade de quem provocou, às vezes, até mesmo a morte de uma pessoa. Pois é, a palavra acidente às vezes dá a impressão de algo que foi causado por um caso fortuito, uma força maior, né? Não é? Mas toda vez que acontece algo que nós chamamos de acidente de trânsito, existe um responsável, né? Existe um responsável, às vezes o condutor, às vezes a própria vítima que ficou lesionada também é o responsável, mas no trânsito todos somos responsáveis quando acontece algo que gera um dano, seja a vida, seja a saúde, existe um responsável porque foi quebrada uma regra aí de cuidado, ou pela imprudência, ou pela imperícia, ou por uma negligência. Então não é algo que estava escrito nas estrelas, é algo que pode ser evitado. E é exatamente o excesso de velocidade que chama a atenção. Os motoristas parecem que esquecem que o excesso de velocidade pode provocar até mesmo a morte dele. E exatamente com a colocação de redutores de velocidade, principalmente aqui em Aracaju, é que diminuíram as estatísticas aqui da delegacia. Sim, isso é um dado bom, porque, de fato, né, diminuiu o número de inquéritos policiais, e, inclusive, de inquéritos policiais relacionados aos homicídios culposos de trânsito. Isso é um dado bom, mas, por outro lado, por trás disso tem uma realidade que eu acho não tão boa assim, que é a ideia de que nós nos comprometemos com o trânsito somente quando estamos sendo fiscalizados. Na verdade, o compromisso do trânsito é o compromisso da segurança de todos. E, realmente, na cidade de Aracaju, nós mudamos essa realidade quando foi intensificada a fiscalização eletrônica. No ano passado, foram 432 inquéritos em relação a acidentes de trânsito. Esse ano, 291. E também 69 inquéritos com mortes. E esse ano, isso no ano passado, esse ano são 40. A gente comemora esses números, mas chama a responsabilidade de todos para respeitar por vontade e não por imposição. Sim, né? A gente comemora esses números, comemora essa diminuição, embora reconheça que muita coisa ainda precisa ser feita, ainda há muita imprudência, muita falta de gentileza, de preocupação com o outro no trânsito. Parece um paradoxo, toda vez que acontece um acidente de trânsito, a primeira coisa que a gente vê é uma aglomeração de pessoas. Mas, no momento de se identificar essas testemunhas, que essas pessoas possam comparecer à delegacia para dar sua contribuição acerca do que viram, é uma dificuldade muito grande. Então, quando a gente não conta com câmeras de monitoramento de segurança pública também, fica muito difícil quando são câmeras privadas, quando a gente tem que contar, então, com uma contribuição que é voluntária, de testemunhas ou de câmeras privadas, as pessoas têm uma grande dificuldade de contribuir, talvez porque tenham um comportamento condescendente com o crime de trânsito, porque o crime de trânsito é um crime que pode ser cometido por qualquer um de nós. Então, talvez exista aí uma solidariedade dessas pessoas também com o autor do delito de trânsito. E a gente pede, né, não só esse compromisso de buscar a segurança de todos, mas que, eventualmente, se você puder contribuir para uma investigação a respeito de um delito de trânsito, que faça. Porque é necessário para que o responsável seja identificado, isso é importante. Eu queria agradecer as informações, doutora Daniela. É a vida de todos que estão no trânsito que está em risco. Voltamos aí ao estúdio. Obrigado, Candice. Obrigado à doutora Daniela Lima, além de delegada, a escritora também.